A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. Na aula de hoje estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Livre-Arbítrio na Salvação. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, qual estamos comentando o tema Plano Perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E hoje chegamos na lição de número 9, o livre-arbítrio na salvação. Então hoje, meus amados irmãos, estamos caminhando, já para o final do trimestre, chegamos na lição de número 9, e hoje o foco vai ser justamente no livre-arbítrio, estudando esse plano redentivo de Deus outorgado à humanidade. E hoje estaremos entrando em um assunto, um tanto, vamos falar assim, polêmico, no sentido de ter essas duas linhas de pensamento, entre os protestantes que não acreditam que o ser humano seja dotado de livre-arbítrio e os que acreditam, no caso, o nosso caso, que isso nós vamos falar nesta lição de hoje, Vemos o livre-arbítrio, como o autor da própria lição fala, como um dom de Deus que compõe a dignidade humana, Nós sabemos de fato que o ser humano ele foi dotado de livre-arbítrio, e isso, as duas linhas de pensamento concordam, Entretanto, quando nós vemos o pecado que o ser humano comete, o pecado agora corrompe a natureza humana, aí que vem as divergências, Então, como acreditamos e como nós alicerçamos? Porque o nosso alicerce, os nossos entendimentos tem que ser à luz das Sagradas Escrituras. Então, de fato, o ser humano foi atingido pelo pecado. Corrompeu, sim, a sua natureza humano. Agora ele passa um ser humano caído. Mas nós cremos, que o ser humano ele necessita de fato da graça de Deus. Sim. Quando que ele precisa dessa graça de Deus? Antes da conversão, durante sua conversão e depois da sua conversão. Porque para crer, para obedecer e perseverar em Cristo, obviamente ele tem que estar pela graça de Deus. Entretanto, isso é de acordo com a sua vontade. Não é mérito ser humano, não. Nós não estamos colocando mérito nas escolhas do ser humano, não. O mérito vem de Deus, porque Deus é quem oferece a salvação. Então, a salvação sendo oferecida, o ser humano ele só toma ação em aceitar ou rejeitar. Que é isso que, quando lemos as Escrituras Sagradas, fica muito claro e patente para qualquer pessoa que lê as Sagradas Escrituras, porque aquilo que Deus encobriu aos sábios, ele revelou aos pequeninos. Então, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos sobre isso. Eu não preciso ler a Bíblia e buscar faculdade teológica, estudo teológico, conceitos avançados para entender que não existe livre-arbítrio. Não, porque a Bíblia já mostra isso de forma clara. A Bíblia conclama e chama todos ao arrependimento. Então, o chamado de Deus é justamente para mostrar que o ser humano ele é dotado de capacidade de escolher. E nós vamos ver como que isso se dá ao longo desta lição. O primeiro tópico da lição fala o livre-arbítrio, um dom de Deus. O que é livre-arbítrio? Neste ponto aqui, o autor vai primeiro definir o que é livre-arbítrio. Então, ele mostra que é a capacidade concedida por Deus ao homem de fazer escolhas conscientes e voluntárias entre o bem e o mal, bem como de obedecer ou de rejeitar a sua vontade. E de quem o homem recebeu este dom? De Deus. Falamos anteriormente, o livre-arbítrio é um dom dado por Deus ao homem. E isso é de forma clara, porque se nós fôssemos resumir o que é livre-arbítrio, é justamente a capacidade que o homem tem de escolher o contrário daquilo que lhe é oferecido, ou seja, é oferecido algo para ele, e ele tem a capacidade de escolher, receber ou de rejeitar. Então, isso é que é livre-arbítrio. É a capacidade, é a vontade do ser humano consciente, é a sua vontade própria de escolher entre determinada coisa ou de rejeitar aquela determinada coisa. Então, meu irmão, o ser humano ele tem a capacidade, obviamente, de escolher entre uma coisa ou
outra. Isso é o que nós chamamos de livre-arbítrio, porque o ser humano ele é composto, obviamente, de intelecto, de consciência moral, né, de vontade, de pensamentos, ou seja, ele tem uma capacidade cognitiva, é o único ser criado por Deus que tem a capacidade cognitiva de escolher, porque ele é capaz de raciocinar, de pensar e decidir. Isso tem que ficar muito claro, né? De fato, sabemos que a imagem de Deus no ser humano, ela foi gravemente distorcida, mas a distorção que ela sofreu não foi o aniquilacionismo, ou seja, ela não sofreu uma aniquilação, não deixou de existir. Não é isso, ela foi distorcida. Então, meu irmão, em Cristo, a imagem do ser humano, né, que é a imagem de Deus nele, ela é plenamente restaurada, tornando o ser humano capaz de responder com um sim a Deus. Isso é óbvio. Então, primeiro ponto desse tópico fala o que é livre-arbítrio, essa capacidade concedida por Deus ao homem de fazer escolhas consciente e voluntária. Ponto final. Não tem para onde correr disso. O segundo subponto fala a corrupção total da natureza humana. O pecado corrompeu o ser humano em toda a sua natureza, corpo, alma e espírito. O que significa que o intelecto humano, as emoções, a sua vontade, a sua consciência, a sua liberdade, elas foram afetadas. Contudo, né, o que a palavra de Deus nos mostra é que, sem a graça divina, obviamente, o ser humano ele é incapaz de escolher o bem espiritual. Na verdade, é algo impossível, né? Por isso, Deus age previamente de forma graciosa, preparando o coração do homem e restaurando essa capacidade. E isto, meu irmão, é desde os tempos antigos, não é algo que surgiu com Cristo, não. Desde a antiga aliança, Deus tinha um propósito para com o ser humano, e esse propósito era Deus que estava indo atrás do ser humano. A gente vê isso desde o pecado no Éden. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder da presença de Deus. Porque é justamente isso que a Bíblia nos fala, que o pecado, ele causa divisão, né, entre o homem e Deus. Então o homem peca e se afasta de Deus. Mas Deus quem toma a iniciativa de ir buscar o homem, de colocá-lo de volta no caminho da retidão, no caminho da justiça, porque a iniciativa quem toma é Deus. De fato, o ser humano foi corrompida a sua natureza, suas faculdades mentais, seu intelecto, sim. Mas Deus vai ao encontro do homem, porque Deus sabe que o homem por si só não é capaz de alcançar o caminho de volta que leva à salvação eterna. O terceiro subponto fala sobre a responsabilidade humana. Porque na Bíblia, né, nós lemos claramente sobre Deus chamando pessoas a tomar uma decisão consciente, né? O autor cita até o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando Josué reúne o povo ali e fala para o povo, né, tomar uma postura diante de Deus, né? Entre servir ao Senhor ou não. E Josué fala, né? Se vocês não servir a Deus ou não quiserem servir, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor. Ou seja, escolhas, responsabilidades pessoais. Então, a Bíblia Sagrada está repleta justamente desse chamamento de Deus ao arrependimento, ao homem tomar uma posição diante das suas escolhas, porque a responsabilidade de fato tem que ser humana. Não é? O ser humano mesmo, ele tem essa capacidade dada por Deus, obviamente, de aceitar ou de rejeitar o chamado divino. Né? O Evangelho de João afirma justamente que a luz, ela resplandeceu nas trevas. João, capítulo 1, do versículo 7 ao 9, fala de forma clara, né? Mas ele fala, olha, mas o mundo ele permaneceu indiferente à sua manifestação e se opôs à sua mensagem. Então aqueles que eram seus não o receberam. É o que a Bíblia fala, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos que o receberem, ou seja, não é todos aqueles que Deus impuser, não. Todos aqueles que o receberem, ou seja, é uma forma voluntária. O que crerem nele, foi concebido o poder de se tornarem filho de Deus, nascido da vontade divina. Então a responsabilidade humana, meu irmão, anda de mãos dadas justamente com o livre-arbítrio, com a liberdade que Deus dotou o ser humano. O ser humano ele vai responder pelos seus atos, porque é isso que a Bíblia diz, é por nossas palavras que nós seremos salvos ou condenados. Por quê? Porque é a escolha pessoal de cada um, a responsabilidade Deus deu a cada um. O chamado universal, sim,
Por isso a responsabilidade tem que ser para cada um, não pode ser colocado na conta de Deus, meu irmão. Algo que Deus venha determinar previamente o que seja ou o que não seja, não. Deus, de fato, ele já sabe todas as coisas, quem vai responder sim e quem vai responder não. Contudo, Deus dá a oportunidade para todos. O chamado é universal. Deus está chamando a todos. Por isso a responsabilidade humana, ela é individual, porque o chamado de Deus, ela é individual para cada pessoa. Não existe isso de chamar um para a salvação, outro para a perdição. Não. Deus chama todos para a salvação. Deus não condenou ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno antes dele tomar suas decisões, suas próprias escolhas. Não, não é isso que a Bíblia Sagrada nos fala, mas a Bíblia Sagrada nos mostra Deus chamando a todos para o arrependimento. O segundo subponto fala a necessidade da graça, a vontade humana corrompida. Neste ponto aqui, o que o autor vai nos trazer? Justamente mostrando aquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Que o ser humano ele ficou totalmente, naturalmente, né? Vamos falar, naturalmente inclinado ao mal. Embora não tenha perdido a capacidade de fazer escolhas de natureza moral. O que nós vemos, contudo, é que para escolher o bem espiritual, o ser humano ele não pode apenas contar com o seu intelecto ou com o seu arbítrio, não. É impossível alcançar a salvação dessa forma. Por isso a revelação em geral, né, que essa revelação que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, é uma revelação em geral que mostra que de fato existe um poder criador por trás de todas essas coisas. Contudo, meu irmão, a salvação ela é mediante Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, que é a revelação especial. Então, para alcançar essa salvação e ter um relacionamento com Deus, eu tenho que contemplar Cristo. E como é que eu contemplo Cristo? É sabendo que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. E isso foi tudo em nosso lugar e pagou um alto preço. Então, essa graça especial que é derramada sobre cada um de nós, né, pela qual o coração humano ele é profundamente tocado por essa revelação divina, porque quem trabalha no coração do homem é Deus, justamente para nos mostrar que na pessoa de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo, o ser humano ele torna-se capaz de responder ao chamamento divino. O segundo subponto deste tópico fala o que é graça preveniente. Neste ponto aqui o autor vai definir, né? Porque a pergunta é o que é graça preveniente. É justamente uma expressão teológica que se refere à ação amorosa e soberana de Deus, cujo propósito é justamente despertar o coração do pecador para a grandeza da sua misericórdia e amor. Então essa ação graciosa de Deus, ela não salva automaticamente, não, mas ela torna a salvação possível. E é justamente neste sentido que essa graça ela é universal, pois ela abre caminho para que todos possam ser salvos. É suficiente, pois torna eficaz a obra da salvação na vida dos que se arrependem e creem em Cristo, mas ela não é irresistível. Ela de fato é suficiente, mas não é irresistível, já que o coração do pecador ele pode endurecer-se e recusar o amor de Deus. É isso que a palavra de Deus nos fala em Atos, capítulo 7, versículo 51. Estevão fala isso de forma bem clara, né? Porque eles endureceram o coração e resistiram ao Espírito Santo. E resistir é o quê? É recusar. Foi posta diante dele uma escolha e eles rejeitaram. Escolheu sim, quiseram não. Então é isso que a Bíblia Sagrada realmente nos mostra. O terceiro subponto fala como essa graça opera. No Antigo Testamento, Deus operou essa graça por meio de sua revelação a homens. Vemos isso na vida de Enoque, na vida de Noé, na vida de Abraão, né, que foi dali que veio a geração eleita, e nós falamos sobre essa salvação corporativa, né, que na aula passada falamos, no Antigo Testamento, na nação de Israel, e no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, né, como corpo da igreja. Então, é justamente isso que aconteceu. Essa graça estava em ação na antiga aliança, sim. E da mesma forma que a graça estava em ação na antiga aliança, ela está na nova aliança. Contudo, né, na nova aliança, ela opera justamente pela obra redentora efetuada por Cristo no Calvário. Porque é isso que trouxe luz a todos os homens. Então, essa graça de Deus, ela ilumina o entendimento, ela toca a consciência, ela desperta o pecador ao arrependimento,
preparando o coração a fim de que ele creia para a salvação. A pessoa pode ignorá-la ou render-se e atendê-la. Então é pela graça, meu irmão, que Deus acende a luz da salvação em nosso interior. Porém, como falamos no tópico anterior, cabe a cada um de nós dar um passo da fé e seguir por esse caminho que conduz à vida eterna. Então, Deus nos chama à salvação. A resposta, quem dá, somos nós. O chamado é universal, contudo, ele é resistível. O ser humano ele pode resistir ao chamado de Deus. Obviamente que sim, e isso nós vemos na Bíblia Sagrada. O mais interessante de tudo é que na Bíblia está a resposta, né? A gente está comentando aqui, obviamente, para ajudar os irmãos, mas aquelas pessoas que lêem a Bíblia, o mínimo de ler a Bíblia, vai entender de forma clara que o chamado de Deus é para todos. E o ser humano ele pode rejeitar o chamado de Deus. É muito claro nas Sagradas Escrituras. O terceiro tópico da lição fala: salvação, uma escolha capacitada pela graça. A salvação é um dom gracioso. Nós estamos falando disso, né, ao longo deste trimestre. A salvação é um dom de Deus. E esse dom, ele não é imposto. A salvação, ela não é imposta a ninguém, mas ela exige, como nós falamos, uma resposta humana, marcada por arrependimento e por fé. Então, apenas o homem, e não Deus, pode render-se, arrepender-se e crer. E essa entrega ela deve ser consciente, decidida e pessoal, que demonstra não apenas o mover de Deus, mas também a responsabilidade humana, auxiliada, obviamente, pela graça, diante da salvação. Então, a salvação é, ao mesmo tempo, obra divina e resposta humana, ambas cooperando sob a soberania da graça de Deus. Então, a salvação de fato é um dom de Deus que opera no ser humano com a resposta do ser humano. O segundo subponto fala perseverança e livre-arbítrio. Após a convenção, né, o homem agora que foi dotado de livre-arbítrio, é dotado de livre-arbítrio, né, o crente agora é chamado a perseverar voluntariamente na fé. A Bíblia adverte que é possível, de fato, afastar-se de Deus. Vários textos nos mostram sobre isso, né? Nos mostra isso. Gálatas capítulo 5, versículo 4, nos fala que há, de fato, um risco de recair da graça. Hebreus capítulo 3, versículo 12, mostra justamente que o coração do ser humano ele pode se tornar incrédulo e desviado. Contudo, né, a nova vida em Cristo ela exige decisões diárias de fidelidade. Por quê? Porque andar com o Senhor requer continuidade e firmeza. Então, perseverar é viver em obediência ativa, respondendo à graça com temor e responsabilidade. Perseverar é escolher pela graça, continuar dizendo sim ao chamado de Deus. Então, isso tem que ficar muito claro, meu irmão, nessa lição que nós estamos comentando hoje. Então, assim, né, de forma bem resumida, nós estamos encerrando a nossa lição de número 9. E nessa lição nós comentamos o tema o livre-arbítrio na salvação. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.